Olá, boa noite. No ar o programa Contraponto, opinião, debate e jornalismo independente. Com patrocínio da Plena Engenharia de Segurança, Santa Clara Louças Sanitárias, apoio da Ambiental Móveis e Decorações, Gestalt Comunicação e Marketing, realização Alantanus Produções. Hoje entrevistando a chefe do cartório eleitoral de Araxá, Alcineia Sueli de Salles. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Estamos a um ano aí das eleições de 2022, quando teremos votação para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. O primeiro turno será dia 2 de outubro, e se houver o segundo turno, acontece no dia 30 de outubro. Assim, vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho do calendário eleitoral, como é que está o funcionamento do cartório eleitoral hoje, o atendimento presencial ainda não foi normalizado, mas já dá para as pessoas que quiserem, tem como resolver as coisas pela internet. Sim, em razão da pandemia, desde março de 2020, o atendimento presencial ele foi suspenso em âmbito nacional, inclusive a coleta da biometria e todo atendimento nas unidades da Justiça Eleitoral. É possível atendimento remoto, então todos aqueles eleitores que precisam tirar o título, transferir, regularizar, principalmente a gente tem muitos eleitores com títulos cancelados em razão de ausência às urnas ou por outros motivos. Esses eleitores devem procurar a Justiça Eleitoral fazendo o seu requerimento pelo site do TRE, logo na primeira página do site do TRE-MG, tem o link para o título NET, é nesse link que o eleitor vai clicar, lá tem todas as instruções de como ele deve proceder, os campos que ele deve preencher, a documentação que ele deve anexar ao seu requerimento para solicitar o seu atendimento. Imediatamente que o eleitor faz esse requerimento no site, esse requerimento é recebido no cartório, a documentação é analisada. Muitas vezes nós precisamos entrar em contato com o eleitor para enviar mais documentos, corrigir alguma informação. Aqueles eleitores que têm dúvida ou que têm dificuldade podem entrar em contato com o cartório pelo telefone do cartório, por WhatsApp ou por e-mail. Nós estamos atendendo e trabalhando normalmente. Porém, as portas continuam fechadas em razão dessa questão da pandemia, Mas o eleitor consegue todos os atendimentos. Alguns casos excepcionais em que o eleitor não consiga o atendimento pela internet, é possível o agendamento para comparecer presencialmente ao cartório para resolver a sua situação. E a gente assim tem feito. Então, como você colocou, a gente está aí praticamente nós estamos há um ano da eleição, e para a Justiça Eleitoral, o período eleitoral ele inicia muito antes da época da eleição, muito antes daquele fervor ali do período da campanha eleitoral. O que muita gente não sabe é isso. As pessoas só pensam na eleição, mas ele começa na lá verdade, atrás. o processo eleitoral para a Justiça Eleitoral ele começa exatamente agora, um ano antes, que a gente já tem procedimentos em relação a sistemas, em relação à preparação do ambiente, de tudo que é necessário para a realização das eleições, E a gente tem prazos dirigidos aos candidatos, aos partidos, prazos que começam a vencer, E a gente tem um prazo muito importante, que é em relação ao eleitor, que é o prazo do fechamento de cadastro, Só lembrando que a lei das eleições, ela fala que 150 dias antes da eleição, o cadastro se encerra. Dia 4 de maio. Exatamente, França. Então, dia 4 de maio é um prazo fatal para o eleitor que precisa tirar o título, transferir, revisar dados. Se o eleitor precisa simplesmente trocar o local de votação, ele tem que fazer isso até dia 4 de maio. Segunda via também. Segunda via ainda vai um pouquinho depois dessa data, que é só a reimpressão do título, Hoje em dia até a gente tem feito muito pouco segunda via, porque tem o e-título, o aplicativo, então muitas pessoas têm se valido dele, que é mais fácil, Mas quem está com o título cancelado, quem precisa transferir, ou mesmo trocar local de votação, procura esse atendimento no site do TRE, não deixe para a última hora, porque as filas geralmente costumam ser grandes. Principalmente quando voltar o atendimento presencial, Porque aí vai voltar a coleta da biometria, então, assim, não deixem para a última hora. É verdade, aproveitar esse momento que está mais tranquilo, para resolver as coisas. Você falou na preparação de todo o processo das eleições no ano que vem. Você abriu uns 2, 3 anos atrás novos locais de votação em Araxá, privilegiando bairros que surgiram recentemente. Existe demanda para a criação de mais alguns? Para essa próxima eleição, até o momento, não. Até o momento, a gente não tem previsão de abertura de novos locais de votação. Em regra, a gente costuma analisar pela necessidade de distância em relação aos locais existentes,
aumento do número de eleitores em determinados bairros. Então, até o momento, a gente não tem uma previsão de abertura de novos locais de votação. A previsão, no momento, é só de ampliação de novas sessões nos locais já existentes. Então, os locais já existentes, muitos deles terão mais sessões eleitorais para a próxima eleição, né? Mais salas de votação, sessões eleitorais, mas, por enquanto, sem previsão de abertura de novos locais, de novas escolas para se votar. Hoje são quantas sessões? Essa ampliação seria de quantas? Hoje nós estamos com 242 sessões funcionando. Então, assim, essa demanda a gente percebe pelos locais de votação que já estão ficando lotados e, lógico, desde que a escola, o local onde funciona a sessão eleitoral, ela comporte. Desde que ela tenha salas e tenha demanda, a gente costuma fazer essa abertura. Eu acredito que para a próxima eleição, num total, em todos os locais de votação, a gente deve ter, no mínimo, mais umas 10 sessões eleitorais nos locais mais procurados, que são as escolas mais centrais, e desde que, como eu disse, desde que a gente depende da estrutura física do local que ele comporte, né? Não, mas seria ótimo esse acréscimo, né, para facilitar para outras pessoas. Porque o objetivo é que sempre que a sessão eleitoral não deixe ela funcionar com o máximo de eleitores, mas com um número médio, porque quando a sessão está muito cheia, isso implica filas, demora na hora da votação. A gente sabe que a biometria ela trouxe uma série de vantagens em relação à segurança do voto, né? Mas ela tem um contraponto aí que a coleta biométrica na hora da votação, ela atrasa um pouco a votação, né? Então, isso ocasiona filas. Então, a gente tem muita preocupação de tentar minimizar essas filas na hora de votar. Por que ela atrasa se ela veio justamente para dar um dinamismo, né, uma modernidade no sistema? Exatamente. Então, o que a gente preocupa é com isso, é de dar essa agilidade. Como eu disse, a coleta biométrica na hora da votação, ela ocasiona uma demora em relação à identificação tradicional, né? Ela tem uma série de vantagens em relação à segurança e tal, mas é um passo a mais que o mesário tem que fazer ali na hora da coleta. Às vezes o eleitor não está com a digital muito boa, tem que tentar mais de uma vez para conseguir que a urna leia. Isso ocasiona um tempo maior de voto para cada eleitor. Então, por isso que a gente preocupa sempre muito em não deixar com que as sessões fiquem muito cheias, para a gente não ter muita espera, muita fila de espera na hora da votação. Falando da biometria, em Araxá ela chegou a avançar um pouco, né? Ficou prejudicado com a pandemia, nós estamos aí com em torno de 20% dos eleitores cadastrados. Como é que está hoje? Está paralisado? Tem previsão de voltar ao cadastramento biométrico? Então, como você colocou, a gente estava num ritmo até bom, Araxá entraria, inclusive, provavelmente para a biometria obrigatória, mas em razão da pandemia, desde março de 2020, foi suspensa em âmbito nacional a coleta biométrica. Então, a gente está aguardando ainda uma deliberação do TSE sobre quando será o retorno, né? Acredito que, como a questão da pandemia está ficando um pouco mais controlada, graças a Deus, né? Os números de casos estão diminuindo, acredito que em breve o TSE deve deliberar sobre essa questão e retornar a coleta biométrica. E, assim, não será obrigatória aqui na nossa cidade ainda, né, em Araxá, para a eleição de 2020, que nós não vamos ter tempo para essa coleta obrigatória. 2022 não vai dar tempo, mas pode ser que ela volte para 2024, nas eleições municipais? Com certeza, eu acredito que sim. Eu acho que a chance muito grande é que a Araxá entre para 2024, porque a gente entraria para essa de 2022 se não fosse a questão da suspensão em razão da pandemia. Tá. Então está caminhando. Isso. E aí, quando passa a ser obrigatória, a coisa anda mais rápida, né? Porque aí o eleitor tem prazo, e aquele que não comparecer, ele tem o título cancelado e todas as consequências em relação a isso, né? Então, aí a gente tem uma necessidade que o eleitor compareça. Certo. Para a gente deixar claro hoje, as regras prevêem voto obrigatório para quem tem mais de 18 anos e menos de 70, e facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17. É isso mesmo? Exatamente. Né, o eleitor obrigatório entre 18 e 70, lembrando que os menores de 18, entre 16 e 18, podem se alistar, mas tem o alistamento e o voto facultativo, então mesmo que ele se aliste, às vezes no dia ele não quer ir votar, ele não tem a obrigação de ir. O mesmo ocorre com o maior de 70, né? Ele tem o título, ele, caso queira no dia votar, ele tem o direito de votar, mas ele não tem a obrigação, assim como os analfabetos. Supondo que os jovens estão conscientes e queiram votar, no caso deles, que vão completar 18 anos até a data do primeiro turno, eles podem votar?
Podem. A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, então, a partir de janeiro de 2022, o eleitor que vai completar os 16 anos até o dia da eleição, até o dia 2 de outubro de 2022, ele pode requerer já o título a partir de 1º de janeiro de 2022. Ótimo. Perfeito. E a Cineia, em Araxá tem muitos casos de títulos cancelados, suspensos, e aí, se não regularizar, não vota, né? A gente sempre, no ano anterior às eleições, né, no ano ímpar, o TSE sempre publica uma lista com um chamamento aos eleitores, aqueles eleitores que estão com o título cancelado, seja em razão de ausência por 3 eleições consecutivas, seja por outros motivos, ou com título suspenso, que eles procurem a Justiça Eleitoral para regularizar, né? Porque, como eu disse, o prazo para regularização ele se encerra 150 dias antes da eleição. Então, para que o eleitor não deixe para o ano eleitoral, que ele procure o cartório eleitoral, no caso, como o atendimento presencial está suspenso, que ele faça o requerimento pela internet, no site do TRE. É muito simples de fazer o requerimento, tem o passo a passo no site, então, assim, e o atendimento está sendo bem ágil, que o eleitor procure, não deixe para a última hora, porque senão, depois que passar o prazo também, principalmente esse prazo, que tem muito isso de perguntar, será que vai prorrogar o prazo? Não, prazo da Justiça Eleitoral, prazo da eleição, eles não podem ser prorrogados, porque são prazos vinculados à data da eleição. Se fosse prorrogar um prazo, teria que mudar a data da eleição, vamos dizer assim. Isso não tem perigo de acontecer. Então, não fique naquela expectativa, vou deixar para o final de prazo, depois talvez mude esse prazo. Não, o prazo não muda, o prazo são 150 dias antes da eleição, no caso, 4 de maio, então o eleitor, o quanto antes ele procurar, melhor para ele, que ele vai resolver sua situação sem demora, sem filas, porque lembrando que na época de fechamento a gente sempre tem, toda eleição é sempre a mesma história, a gente sempre tem filas grandes no cartório eleitoral. É o que é lamentável, né? Você pode resolver antes da transtorno. E agora está podendo resolver pela internet, o eleitor faz sem sair de casa, né? Então, aproveitem essa facilidade. É verdade. Você falou do 4 de maio. É fechado esse prazo, o cartório não atende ninguém e fica só cuidando dos preparativos. Na verdade, a gente atende eleitor, sim, mas não faz requerimentos que impliquem alteração de local de votação ou de dados de eleitor. Então, todos os outros atendimentos são realizados pelo cartório, exceto requerimento que implique alteração ou da situação do eleitor ou do seu local de votação, exatamente para que a equipe de informática tenha tempo hábil para preparar os dados para a eleição, tanto os dados que vão ser carregados nas urnas eletrônicas, os dados para impressão dos cadernos de votação, então tudo isso demanda tempo. Então, por isso que tem esse prazo de 150 dias, para ter tempo hábil para essa preparação. Porque a gente não pode ter sessão, eleitor mudando de sessão, ou eleitor indo lá mudando de nome depois dessa data, porque senão aí não consegue, né, não seria viável para a Justiça Eleitoral preparar tudo que tem que ser feito, porque assim, a demanda é muito grande. Os cadernos de votação, né, do Brasil inteiro, os dados de eleitores que vão ser carregados, né, do sistema para as urnas eletrônicas, então eles... Lembrando que o eleitor ele é vinculado à sua sessão eleitoral. Então, se eu voto na sessão 10, os meus dados são carregados para a sessão 10. Não adianta eu querer votar na sessão 11, que a sessão 11 ela não vai me conhecer. A urna da sessão 11 não vai me aceitar. Porque cada urna só conhece os eleitores da sua sessão. E a questão do voto em trânsito, como é que funciona hoje? É possível o voto em trânsito, e principalmente na eleição, né, de 2022, da eleição geral, ele é mais ampliado, né? Na eleição municipal ele é mais restrito porque você está votando relacionado ao seu município. Então, né, em regra, não tem como em outro município. No caso da eleição geral, no caso para presidente da República, a pessoa que está em outro estado, ela até consegue fazer o cadastro, tem um período, o TSE vai divulgar ainda o calendário com essas datas corretamente, em que o eleitor, quando ele está fora do seu domicílio eleitoral, ele consegue cadastrar no período determinado pelo TSE e fazer esse voto em trânsito, que é esse voto fora do seu domicílio eleitoral. No caso de presidente da República, você consegue fazer esse voto mesmo estando em outro estado, né? No caso dos votos para deputado, para governador, você consegue o voto em trânsito se você fizer isso em outro município, mas dentro do seu próprio estado, né? Ah, correto. Bom esclarecimento. No próximo bloco, o assunto é a tão debatida e polêmica urna eletrônica. Voltamos já já. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança.
Olá, você, meu amigo lojista, e você também, meu amigo distribuidor, todo mundo do setor de material de construção civil, eu, Bottini, cheguei para indicar a melhor marca de louças sanitárias para o seu mix de produtos. Qual é a marca, Bottini? É a Santa Clara! Já são 20 anos de mercado com uma indústria inovadora. Produtos de alta qualidade, charmosos, econômicos e ecologicamente corretos. Acesse o site e entre em contato com eles agora mesmo. Louça Sanitária Santa Clara. Nosso lema é vender, vender, vender e deixar o cliente feliz. De volta com o programa Contraponto, hoje entrevistando a chefe do cartório eleitoral de Araxá, Alcineia Sueli de Salles. A PEC do voto impresso foi vetada depois de muita polêmica. Na verdade, não seria o voto impresso em si, já que manteria a urna apenas acrescentando a emissão de um comprovante de voto para a conferência do eleitor. Ao todo, no Brasil, são usadas 500 mil urnas e para a TSE o voto impresso aumentaria os riscos de fraudes. Alcineia, desde que foram criadas as urnas, nunca houve registros de fraudes, né? Então, por que se falar em voto impresso? A urna eletrônica ela passou a ser utilizada aqui no Brasil em 1996. Então, nós já estamos com mais de praticamente 25 anos de utilização das urnas eletrônicas. E primeiro é importante destacar que assim, a necessidade do uso da urna eletrônica ela veio exatamente em razão do histórico anterior de muitos casos de fraude e de problemas nas eleições e principalmente na apuração da eleição, né? Mas desde a utilização das urnas eletrônicas, desde 1996, que na verdade em 96 foi utilizado parcialmente, a partir do ano 2000 que elas passaram a ser utilizadas em 100% da votação no território nacional, a gente não teve nenhum caso de fraude existente. Já chegaram a existir algumas alegações, algumas afirmações, mas todas apuradas e descartadas, né? Mas interessante, porque ela veio para corrigir um problema e agora querem voltar com o problema. Hoje, o número de urnas submetidas no teste de integridade são 100 no país. Número que não é considerado estatisticamente significante. Você concorda que poderia ser maior? Na verdade, a gente tem várias formas de verificação da integridade e da confiabilidade dos dados das urnas eletrônicas, né? A gente tem um deles que é muito importante, que é o teste público de segurança. Todo ano, desde o ano 2000, desde o ano 2009, no ano que antecede as eleições, o TSE publica um edital de chamamento aos partidos políticos, aos entendedores de informática, né, os famosos hackers, que eles possam se inscrever e o TSE fornece a eles todos os sistemas que vão ser utilizados na eleição seguinte e eles têm ali um prazo, geralmente uma semana, 10 dias, para ficarem trabalhando em cima daquilo e tentando encontrar falhas e problemas nesse sistema e indicar, né? E até o momento, inclusive nesses testes, nunca foi detectado nenhum dessas equipes conseguiu fraudar o voto, né? Nós nunca tivemos isso até hoje. Inclusive o teste desse ano ele vai ocorrer, as inscrições foram agora em setembro, o teste vai ocorrer agora em novembro, esse ano foi um dos recordes de inscrições, inclusive. Essa é uma das formas de auditoria dos sistemas, da forma de funcionamento, porque na verdade a gente fala a urna eletrônica, a urna é um dos dispositivos utilizados para coletar ali o voto do eleitor, mas por trás da urna nós temos mais de 100 sistemas que funcionam em cadeia, desde o início lá da preparação dos sistemas, todos esses sistemas são feitos, lacrados pelo TSE, com criptografias, assinados digitalmente pelos partidos políticos, OAB, Ministério Público. Então, assim, é uma série de procedimentos de verificação. Eu gosto muito de falar, quando falar a urna, que as urnas não são auditáveis. Uma grande forma de auditoria que qualquer eleitor pode fazer e que é muito comum de se fazer no dia da eleição, toda urna emite, antes de iniciar a votação, a zerésima. Quando finaliza a votação, às 17 horas, a urna imprime um boletim, que a gente chama de boletim de urna. Que fica fixado na porta. São impressas, no mínimo, 5 vias, uma é afixada na porta, vias são entregues, na verdade, pode-se imprimir mais, elas são entregues aos fiscais de partido, e aquilo ali é um extrato de tudo que ocorreu na urna, quantos votos, para quem faltou, se teve eleitor que não compareceu, a quantidade de não comparecimento, tem tudo ali.
E esses dados sempre é possível conferir esse extrato que sai da prova, esse extrato impresso, né, já que as pessoas estão solicitando muito a questão impressa, esse extrato impresso, né, essas vias de BU, elas podem ser conferidas depois com o resultado. Eu gosto muito de citar um exemplo, é o seguinte, isso ocorre muito em cidade pequena, mas dá também se os partidos se organizarem, eles conseguem fazer em cidades maiores. Em cidade pequena, eu vou citar o exemplo nosso aqui, da nossa zona eleitoral, Tapira. Quando tem eleição municipal lá em Tapira, lá tem 14 sessões apenas. Então são 14 urnas, 14 boletins de urnas. Eles pegam aqueles 14 boletins de urnas, somam, daí 10 minutos eles já estão na praça comemorando quem é o prefeito eleito. Faz apuração paralela. Exatamente. Nisso, as urnas e as mídias oficiais nem chegaram ao cartório para serem apuradas. O prefeito eleito já está na praça comemorando, a gente já recebe a notícia. Ó, o fulano foi eleito lá em Tapira, já está na praça soltando foguete. E aí aquele resultado do boletim de urna, com certeza, sempre é o mesmo do resultado apurado pelas urnas eletrônicas. Então essa é uma auditoria que, como eu digo, qualquer eleitor é possível de fazer, né? Exato. Então, e a gente tem esse exemplo da cidade pequena, que isso ocorre em todo o Brasil. E a gente tem várias outras formas de auditoria. Uma auditoria que o número é pequeno e que o TSE pretende aumentar, que diz respeito a esse número que você mencionou, na verdade, são as urnas submetidas à votação paralela. A votação paralela é um procedimento seguinte: no sábado, véspera da eleição, são sorteados por estado 5 urnas. O TSE pretende aumentar esse número. Então, provavelmente para 2022, o número vai ser maior. Mas até a última eleição eram 5 urnas sorteadas por estado. No sábado de manhã. Então, todo sábado de manhã, véspera da eleição, o chefe de cartório, o juiz tem que estar no cartório lá, de prontidão, porque o sorteio é feito na sede do TRE, aí sorteou lá a sessão número 10 da zona tal. Aí vem uma equipe do TRE de helicóptero ou de avião buscar a urna, leva ela para a sede do TRE, e essa urna que já estava pronta, ela estava pronta e lacrada para ser usada na eleição. Eles vêm, buscam sua urna e levam ela embora. Leva ela para o TRE. No dia da eleição, durante o horário da votação, começa ali às 7 da manhã depois, e vai até às 5 da tarde, cédulas anteriormente preparadas com votos são depositadas e todo o procedimento é filmado, e no final da tarde aquilo é apurado para poder comprovar que todos os votos que estavam nos papéis impressos, que foram depositados nas urnas, são exatamente iguais. Esse é o procedimento de votação paralela. Né? Até o momento são 5 urnas por estado, o TSE deve aumentar isso para a eleição de 2022. Eu já tive essa experiência, inclusive, por 2 vezes, enquanto eu trabalhava como chefe de cartório em Uberaba, por 2 vezes consecutivas, em 2010 e em 2012, eu tive urna sorteada nesse procedimento de votação paralela. É uma checagem muito interessante. Né? É uma auditoria muito, muito bacana, que mostra claramente, porque as cédulas são preparadas antecipadamente, todo esse procedimento acompanhado por fiscais de partido, pela OAB, pelo Ministério Público, todo o procedimento é auditado e filmado, todos os votos, eles ficam lá com a cédula, aí pega a cédula, mostra, deposita ela na urna, e depois, no final da tarde, apura e mostra que todos os votos que estavam nas cédulas físicas são os mesmos votos depositados na urna. E ali eles estão trabalhando com dados oficiais, porque lembra que eles buscam a nossa urna pronta já. O cartório eleitoral tem que correr e preparar a outra para colocar no lugar. É uma correria para quem é sorteado nesse sentido. Porque você já estava com tudo pronto ali, você tem que correr e se organizar. É o que mostra a seriedade e a confiabilidade do sistema. Isso, então assim, esses são exemplos de auditorias. Então, quando as pessoas hoje estão aí solicitando, queremos urnas auditáveis, eleições auditáveis, queremos apuração pública. Gente, apuração pública não é possível. Nós estamos em Araxá com mais de 70 mil eleitores, 77 mil eleitores. Não tem como contar manualmente 77 mil votos em público, na praça. Isso acontecia antigamente lá na Grécia Antiga. Hoje não tem como fazer isso. Nós já avançamos tanto, né, para voltar a esse ponto. Para retroceder a esse ponto. Então, não tem cabimento. E, assim, esses exemplos que eu citei, do teste público de segurança, da votação paralela, da conferência pelo boletim de urna, esses são exemplos de auditoria. Nós temos outras auditorias, temos auditoria de sistema, nós temos várias formas de auditoria. Então, assim, quando as pessoas solicitam isso, eu acho que precisaria conhecer um pouco mais o processo de votação para ver que ele já existe. Esse exemplo que eu falei do boletim de urna, que é um exemplo mais claro do que esse, termina a votação. Isso ocorre toda eleição municipal. É só conferir. É só conferir. Por exemplo, município pequeno, como você tem o exemplo de Tapira, é muito tranquilo. Assim, poucos minutos após terminar,
a votação, eles já têm o nome do prefeito eleito, só não tem o dos vereadores que tem que fazer aqueles cálculos lá do quociente eleitoral e partidário, que é um pouco mais complexo. É verdade. Agora, Cineia, na Araxá já aconteceram alguns problemas com urnas eletrônicas, no caso, que precisaram ser trocadas. Isso foi problema de energia? Como é que foi que aconteceu? A urna em si, ela é um equipamento, né, eletrônico. Então, a gente tem casos da urna ela travar, tem casos da urna, às vezes, por problema técnico, físico ali da urna, né? Agora, a forma do sistema de votação, ele pensa tudo isso. Então, a urna, ela trabalha com 3 memórias ao mesmo tempo. Ela tem uma memória interna, que é a memória dela, física, ali a casca, né? A urna em si. Nós temos uma memória externa, que tudo que está gravado na interna está gravado na externa ao mesmo tempo. E nós temos a mídia, onde são gravados os votos no final do dia para serem apurados. Então, às vezes acontece do equipamento físico, a urna em si, ou porque, por exemplo, às vezes o reloginho dela trava, porque se o relógio da urna trava, ele já me causa um problema, eu tenho que trocá-la, porque a urna só funciona de acordo com o horário dela. Ela só aceita iniciar a votar 8 horas, mas do relógio dela. Não adianta meu relógio estar 8 horas, se o dela não tiver, ninguém consegue votar nela, porque a urna, quando a gente prepara ela uma semana antes da eleição, aparece uma mensagem na tela. Essa urna só funcionará só funcionará às 7 horas da manhã do dia tal, que é o dia da eleição. E ela só aceita iniciar a votar 8 horas do relógio dela. Então, às vezes, a gente tem alguns problemas nesse sentido. Isso, na verdade, é uma bateria pequena que fica lá dentro dela que segura o relógio, né? Ela tem capacidade de funcionar até 10 horas? A bateria, se a bateria for boa, né? Aí depende se a gente vai receber urna nova. A gente, por exemplo, nas últimas eleições nós recebemos urna que estava com 8 anos de uso. Então já não são baterias novas. Então, às vezes, como eu estava dizendo, a gente pode necessitar trocar ali o equipamento, a casca. Mas eu tenho a memória dela externa, que eu retiro e passo para outro equipamento. E a gente consegue fazer o sincronismo sem perder nenhum dado. Então, assim, a gente teve um caso, salvo engano, na eleição de 2018, no estado do Nordeste, que um eleitor enfurecido, ele detonou, quebrou a urna inteira. Espatifou a urna lá no chão. Mas a memória externa dela não quebrou, que é um cartão de memória muito resistente, ele não quebrou. Pegou-se esse cartão de memória, passou para um outro equipamento, a votação continuou sem perda de dados. Salvaram os votos. E salvaram-se os votos, exatamente. Como é que é feita a preparação da urna antes da votação? E assim, como e quando elas chegam nas sessões? Assim, rapidamente, para explicar, até por causa do tempo nosso, claro, que não é tão longo, mas as urnas elas são preparadas, em regra, em torno de 10 dias antes da eleição, os votos, os dados de eleitores e dados de candidatos, nós fazemos o carregamento deles, ou seja, a gente transfere do sistema para as urnas eletrônicas. Isso é feito manualmente, uma a uma, através de uma mídia específica, né, que vem lá do TSE, em que a gente vai transferindo esses dados, e a urna vai recebendo o que a gente chama de carga de urna, sessão por sessão. Então, aqui nós temos 242 sessões, então nós vamos ter 242 urnas, nós vamos inserir os dados, porque cada urna recebe os dados somente dos eleitores daquela sessão específica. Esse procedimento, ele é público, os partidos são convocados, o Ministério Público, a OAB e a imprensa. Eu sempre, onde eu trabalhei, nesses 15 anos de justiça eleitoral, eu sempre fiz questão de convocar, nem é convidar. Nós sempre convocamos a OAB, o Ministério Público e a imprensa. Rádio, televisão, faço questão que todos acompanhem conosco lá todo o procedimento, para que conheçam, para que mostrem, né, para as pessoas entenderem esse procedimento, como ele é feito, a seriedade com que ele é feito. Os partidos podem acompanhar, eles são convocados a acompanhar. A grande maioria, muitas vezes, nem comparece, mas eles são convocados a acompanhar. Recebidos os dados, as urnas são lacradas, com lacres assinados pelo juiz, pelo promotor, pela OAB. Essas urnas ficam sobre a vigilância. Esse ano, por exemplo, na última eleição, aliás, 2020, as urnas até ficaram lá no prédio do fórum, por causa de questão de o cartório, apesar de ter uma sede grande, mas não tinha segurança física, né? Então, por questão de segurança, nós deixamos lá no prédio do fórum. E a distribuição das urnas, para facilitar a logística, ela é feita no dia da eleição, de manhã, com a escolta da Polícia Militar, que é conveniada com o TRE, para fazer essa escolta, e esse acompanhamento de todas as urnas, elas são entregues de manhã no local de votação ao presidente de mesa.
E à tarde é feito o recolhimento novamente, elas são devolvidas ou ao cartório ou ao fórum, como foi na última eleição. Perfeito, muito bem explicado. A seguir no próximo bloco, saiba-se, redes sociais e eleições combinam. Voltamos já. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Olá, você, meu amigo lojista, e você também, meu amigo distribuidor, todo mundo do setor de material de construção civil, eu, Bottini, cheguei para indicar a melhor marca de louças sanitárias para o seu mix de produtos. Qual é a marca, Bottini? É a Santa Clara! Já são 20 anos de mercado, com uma indústria inovadora. Produtos de alta qualidade, charmosos, econômicos e ecologicamente corretos. Acesse o site e entre em contato com eles agora mesmo. Louça Sanitária Santa Clara. Nosso lema é vender, vender, vender e deixar o cliente feliz. O programa Contraponto está de volta. Já falamos hoje sobre os prazos para as eleições do ano que vem, as urnas eleitorais, e continuamos conversando com a chefe do cartório eleitoral de Araxá, a Cineia Sueli de Salles. A Cineia, a gente falava sobre urnas eletrônicas no bloco anterior. A questão da urna, muita gente acha que ela é ligada à internet, né? O que é uma burrice, né? Porque não tem nada a ver. Né? Uma observação muito importante que você fez, França, é exatamente, a urna, ela não é ligada. Então, assim, durante a votação, não tem como dizer que o hacker invadiu a urna, essas coisas, porque ela não é ligada à internet. Em momento nenhum, a urna ela é conectada a nenhuma rede. Né? Como eu disse, a carga, quando a gente transfere os dados de eleitores e de candidatos para as urnas, isso é feito através de mídias físicas que são inseridas uma a uma em cada urna. Certo. Em relação aos mesários, são voluntários, né, com algumas regalias, né? Só que nas últimas eleições a gente tem visto muita desistência, né? Isso acontece sempre? Infelizmente, principalmente na última eleição, né, marcada pela pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldade de comparecer para trabalhar. E assim, o mesário é uma figura muito importante para a justiça eleitoral e para a realização da eleição. Porque sem o mesário a gente não consegue realizar a eleição, né? Como eu disse, nós temos mais de 240 sessões eleitorais em Araxá. Então, para que isso funcione perfeitamente, nós precisamos da colaboração dos mesários. E o ideal é sempre trabalhar com mesários voluntários, né? Mas, infelizmente, nós não temos 100% de mesários voluntários. E quando não se tem voluntários, a gente precisa convocar, porque quando a Justiça Eleitoral convoca alguém para trabalhar, é uma convocação, é uma requisição da Justiça Eleitoral. A pessoa tem a obrigação de comparecer, caso não compareça, ela vai sofrer sanções. Nesse caso, não é paga. Não, o mesário ele recebe em retribuição ao trabalho prestado, a cada dia de trabalho prestado à Justiça Eleitoral, ele tem direito a usufruir 2 dias de folga em seu trabalho, seja servidor público ou da iniciativa privada. E nós vamos ter outros pontos de vantagem. Por exemplo, às vezes desempate, serve como ponto de desempate em alguns concursos públicos, serve como pontuação para prova de títulos em alguns concursos públicos, né? E fora a possibilidade de a pessoa estar participando e colaborando num momento tão importante, né, da cidade e do país, né, que é o momento de realização das eleições. Então, assim, é uma figura importantíssima e indispensável para a realização das eleições. É mais uma questão de cidadania mesmo, né? Exatamente. Então, nós temos muitos mesários que gostam, que têm esse orgulho de participar, de trabalhar e tem muito empenho. A gente tem muitos mesários com esse intuito. Mas, infelizmente, como o número de mesários é muito grande, em cada eleição que Araxá são convocados mais de 1.000 mesários. Então, é um número muito alto e, infelizmente, nós não temos voluntários nesse número todo. É uma função muito nobre, realmente. Com certeza. Uma prestação de serviço fantástica. Agora, nas últimas eleições, as redes sociais foram muito usadas, né? Influenciaram milhares de eleitores em todo o Brasil, tanto que depois das eleições, os disparos em massa pelo WhatsApp foram proibidos. Agora, com o surgimento de outras plataformas, como TikTok, Telegram, que já tem mais de 200 mil participantes, tudo indica que isso aí vai ser bem pior, né? O uso das redes sociais é uma realidade, né? Então, ele interfere em todos os campos e não seria diferente na eleição. Porque hoje,
até de um curso que eu participei recente no tribunal, o professor comentando, né? Antigamente, para o candidato atingir seus eleitores, ele arrumava um grande microfone e ia para a praça da cidade tentar chamar a atenção dos eleitores. Agora isso aí não existe mais, praticamente, e a forma de tentar atingir e buscar eleitores é o uso das redes sociais, que é uma forma mais comum hoje de comunicação e de contato entre as pessoas, né? Então, aquelas pessoas, cada vez mais, as pessoas públicas, as pessoas envolvidas com disputas eleitorais, os candidatos, os pré-candidatos, eles buscam as redes sociais como forma de atingir e de se tornar conhecido pelos eleitores, de tentar se mostrar aos eleitores como forma, de tentar angariar os votos. Então, a rede social, ela tem um grande benefício, de facilitar esse trabalho para eles, mas, como tudo, ela tem que ser usada de forma muito responsável, seja pelos candidatos, seja pelos apoiadores, seja pelos eleitores. Mas o que muita gente não sabe é que é crime, né? Algumas coisas que os acontecem. Os excessos, aí e o problema... que pode e o que não pode, então, na rede social, para a gente O problema está ali nos excessos, né? Porque, assim, aí, quanto ao que pode e o que não pode, nós vamos ter dois momentos distintos. Primeiro, nós temos esse momento chamado de pré-campanha, que é o momento que nós estamos vivendo agora, que são as pessoas se apresentarem como pré-candidatas. Desde a reforma eleitoral de 2015, criou-se essa figura do pré-candidato, né? E da pré-campanha, que, na verdade, veio com o intuito de ampliar esse direito de livre comunicação entre as pessoas e de possibilitar que os candidatos já comecem a se mostrar para a sociedade, para os eleitores, como possíveis candidatos. É possível fazer isso? O artigo 36A da Lei das Eleições, ele permite, mas ele coloca algumas restrições. Por exemplo, nesse período agora, aquele futuro candidato, ele pode até se apresentar como pré-candidato, mas ele não pode fazer pedido expresso de voto. E pedido expresso de voto não é só usar a expressão vote em mim, é também usar algumas palavras que possam entender, que é o que o TSE chama de palavras mágicas, né? Conto com o seu apoio, preciso da sua ajuda, são palavras que dão a entender que tem um pedido de voto subentendido ali, né? Então, isso é um cuidado em relação aos pré-candidatos. Quanto aos eleitores, apoiadores, ou aos desafetos, né, ou dos candidatos, o que eles têm que ter cuidado, principalmente, é a questão das ofensas, das publicações que sejam prejudiciais no sentido de serem ofensivas aos candidatos, né, de serem publicações mentirosas, de publicar fatos que não são verdadeiros, tentando, denegrir a imagem do seu concorrente ali. Então, tudo isso eles têm que tomar cuidado, porque tudo isso pode caracterizar crime, sim. Mas se no dia da eleição, 8 horas da manhã, eu posto lá no Facebook, vote no meu candidato que eu voto não presto. É crime, né? É crime porque no dia da eleição a lei ela expressa que é vedado qualquer forma de propaganda no dia da eleição. Então, se é vedado, ela é vedada tanto na rua, vamos dizer assim, e ela é vedada nas redes sociais também. Então, no dia da eleição, seja andando na rua ou seja nas redes sociais, é vedada a propaganda e aí não pode haver esse tipo de pedido de voto e nenhuma forma de propaganda eleitoral no dia da eleição, porque aí caracteriza crime, sim, crime eleitoral. Mas aí o cartório ou a Justiça Eleitoral só vai agir se houver denúncia. Em regra, as denúncias elas podem ser encaminhadas ao cartório eleitoral, à Justiça Eleitoral. Em regra, o tribunal costuma disponibilizar, inclusive, até um aplicativo que chama Pardal, para as pessoas encaminharem essas notícias de irregularidades. Podem ser encaminhadas diretamente ao Ministério Público, que, na verdade, quem vai ajuizar a representação contra o eleitor ou o candidato que esteja agindo irregularmente é o Ministério Público, né? Então, quem quer fazer a denúncia ou informar a irregularidade pode fazer direto ao cartório ou ao Ministério Público, que o Ministério Público é quem vai agir, a Justiça Eleitoral que é competente para analisar, julgar e aplicar as sanções necessárias. E o Ministério Público Eleitoral, que é o competente para apresentar. E na época da eleição, os demais partidos, os demais candidatos também podem ajuizar a representação em face daqueles que estejam com atitude ilícita. No seu caso aí, você tem experiências de alguma queixa feita em relação a redes sociais que
deu algum resultado, que o processo foi até a final com punição? Sim, nós já tivemos casos, inclusive em Araxá, de condenações, porque aí as condenações, em regra, se for por propaganda irregular, vai ser condenação a multas. Se a gente já tiver no campo do crime em razão, ou seja, porque a publicação foi feita, por exemplo, no dia da eleição, que é proibido, ou porque se trata de publicação ofensiva, que ataca a honra, a imagem do candidato, né? A gente já está no campo, na seara criminal. Aí também a gente tem casos, sim, de condenações em relação a isso. E acredito que deve ser a tendência para as próximas eleições. Os problemas vão ocorrer mais em relação à propaganda irregular, seja em relação à propaganda em si ou os crimes eleitorais, mais na forma virtual do que na forma presencial, em razão do aumento, né, da comunicação através das redes sociais, da divulgação através das redes sociais. É o que exige uma atenção maior por parte do eleitor, né? Do eleitor. Que acha que tudo está valendo. Né? Exato. E o eleitor tem que tomar cuidado, porque senão ele pode cometer crimes e ele pode ser processado. Então, às vezes, ele está defendendo seu candidato e, na verdade, ele está praticando uma conduta ilícita. Então, o eleitor tem que tomar cuidado também, não é só os candidatos. É porque as redes sociais, querendo ou não, é uma coisa recente, né? Então, muitas pessoas não sabem ainda lidar com isso. Isso, e muitas pessoas acham que ali é um campo do pode tudo, né? Isso. Tipo, na rede social é um mundo sem lei. Eu posso fazer, eu posso xingar, eu posso maltratar, eu posso falar mal, eu posso falar mentira, mas na verdade não é assim, né? Na verdade nós temos regras que devem ser seguidas. As próprias redes sociais, elas têm as regras próprias delas. Então nós temos as regras das próprias redes sociais, que ali elas mesmas, a depender do conteúdo que for publicado, ela mesma retira do ar. Nós temos a lei das eleições e as resoluções do TSE que trazem a regulamentação do que pode e o que não pode. E em muitos casos a gente tem que tá notificando o Facebook, notificando as redes sociais para retirada de conteúdo, para retirada do YouTube, para retirada de vídeos de circulação, porque às vezes, em regra, quando chega a comunicação de irregularidade para a Justiça Eleitoral, o juiz determina não só a intimação de quem é vamos dizer, quem postou, mas também a da rede social. Intima os dois para fazer a remoção, porque se o infrator não fizer, a rede social é obrigada a fazer. E se a rede social não faz, aí ela passa a responder o processo também, porque ela não cumpriu a ordem. Então, chegou uma irregularidade, é muito comum, a gente faz já imediatamente a notificação ao infrator e, por exemplo, ao Facebook. Se o infrator não tira, em regra, ele não tira, quem tira é o Facebook já cumpre a ordem, porque senão ele vai ser incluído na ação também. Então, o filtro da plataforma também deve ser ainda maior para não ser penalizado. Exatamente, né? Ela tem preocupação, tanto que, em regra, no período eleitoral, as próprias, né, essas redes sociais anteriores mais conhecidas, agora a gente tem, como você disse, a gente já tem plataformas novas aí, né? Mas Facebook, YouTube, eles têm escritório no Brasil e eles já comunicam e o WhatsApp, por exemplo, já informam para o TRE, nós já temos lá a procuração e o escritório de advocacia que os representa para a gente fazer as notificações, porque os prazos são muito curtos, geralmente é para retirada em 12 horas, em 24 horas, então eles já têm esse contato com a Justiça Eleitoral para cumprimento dessas ordens. É muita demanda de um país tudo, já pensou? Sim. Fora assim, né, até em discussão no Congresso, outras mudanças aí na lei eleitoral, né? Uma delas propõe que o transporte irregular de eleitores, boca de urna e comício no dia da eleição deixem de ser crimes para ser infração civil, punida apenas por multa. Isso, se passar, vai gerar uma confusão enorme. A gente tem, inclusive, o projeto do novo Código Eleitoral, mas ele certamente não vai valer para a próxima eleição, né? O Senado, a Câmara até agilizou a votação, mas o Senado, por ser um projeto tão grande e importante, são muitos artigos e muitos pontos importantes como esse que você colocou, com muitas alterações, isso precisa ser muito discutido ainda, tanto pelo Congresso quanto pela sociedade em si, porque são mudanças, como você falou desses casos, são mudanças que vão alterar substancialmente o procedimento, né? E, às vezes, trazendo algumas benesses, vamos dizer assim, para aquele que cometia irregularidades, né? Minimizando a gravidade, né? Mexendo no que já estava consolidado, que estava dando certo. Exato. Então, assim, a gente está aguardando ainda para ver como será a definição disso, mas uma coisa é certa que não, em razão até do princípio da anualidade, que a Constituição prevê que qualquer mudança na lei eleitoral, ela tem que ser realizada até um ano antes da eleição. Como já passou, nós já estamos a menos de um ano da eleição, então agora as mudanças que vierem, elas não vão se aplicar para a eleição de 2022.
Então, porque está em discussão muitas mudanças substanciais em todo o processo eleitoral. Não pode ter pressa nessas discussões. Né? Exato, não pode aprovar o negócio a toque de caixa pela madrugada, como às vezes o Congresso nosso costuma fazer. Tem que discutir. E aí a gente dorme com uma lei e acorda com outra e nem viu o que estava sendo discutido lá no Congresso, né? Isso é péssimo. Por outro lado, a medida que propõe o aumento de pena para fake news, né, ela pode ser benéfica. Né? Você acha importante como fator de inibição? Com certeza. Hoje em dia é um dos grandes problemas, não só no campo eleitoral, das eleições, mas que no nosso caso específico, que é o assunto que nós estamos tratando, e o que causa grande impacto na eleição é essa questão das fake news, né? Como se diz, a gente está vivendo um momento em que se chama período da pós-verdade, né? Em que as pessoas acreditam mais naquilo que é dito do que nos fatos reais, né? E isso tem levado a um aumento muito grande das famosas fake news e que, em razão das redes sociais, como a gente estava falando, elas são disseminadas numa velocidade, né, inimaginável há algum tempo atrás. Então, hoje, uma notícia falsa, uma notícia mentirosa é disparada, em poucos minutos o Brasil inteiro recebe aquilo e muitas pessoas não procuram a fonte, não procuram, né, verificar se aquilo realmente é verdadeiro e sai replicando, vai passando para frente, aquilo vai virando uma rede e o prejuízo disso é muito grande, o prejuízo ao próprio eleitor, principalmente, né, que isso causa uma desinformação, né, esse fenômeno da desinformação. Isso é muito grave e muito preocupante. Então, no meu entendimento, isso tem que ser penalizado de uma forma severa, sim, como forma de tentar evitar, porque nós não temos eu não consigo ver um outro modo de tentar evitar esse mal grave aí, que é essa disseminação da desinformação. Essa irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade, exatamente. Já existe até alguns estados que têm punido, mas a gente precisa realmente endurecer em relação às fake news para tentar inibir um pouquinho isso aí. Certamente. Sinei, obrigado pela sua participação. Nós terminamos agora o programa Contraponto. Aproveite para as suas considerações finais, se quiser passar o telefone, o site do cartório, reforçar para as pessoas poderem tirar dúvidas. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de trazer informações, coloco-me à disposição, cartório eleitoral. E, como eu disse, principalmente nesse período que nós estamos com atendimento presencial suspenso, os eleitores façam seus requerimentos pelo site, que é o site do TRE, tremg.jus.br. Importante, o telefone do cartório eleitoral, 3662-9270. Esse telefone é um telefone fixo que é atendido todos os dias, das 12 às 18, sempre tem alguém para atender das 12 às 18. Ele também é o WhatsApp, então as pessoas podem mandar suas dúvidas, suas dificuldades, que nós vamos auxiliando, ajudando nesse atendimento, em todas as demandas do eleitor, que mesmo não atendendo presencialmente, a gente está atendendo todos os eleitores e resolvendo todas as pendências que o eleitor precisa resolver perante a Justiça Eleitoral. Ótimo, vamos repetir esse número que é o WhatsApp para facilitar para o pessoal. 3662-9270. 3662-9270. Tá ótimo, muito obrigado, Sinei. Terminamos por aqui e obrigado a vocês que acompanharam o programa. Na quarta-feira que vem a gente está de volta. Um abraço e até lá.